Olá, pessoal. Mais uma aula e agora essa aula é especial, porque atendendo aos pedidos de vocês, eu vou discursar hoje sobre a minha experiência de como elaborar um projeto. Então, é uma visão bastante pessoal, mas eu espero que seja um bom guia a partir do qual vocês podem desenvolver e podem discutir comigo e aproveitem o chat para a gente poder falar sobre elaboração de projetos. Já que nós estamos falando de produção cultural, produtor cultural, então eu acho que pode ser uma dica muito legal a gente conversar sobre como elaborar, como organizar, como fazer um projeto mais completo e a partir dele a gente tem um guia para fazer tantos outros projetos. Então, não estava programada essa aula, mas eu acho que é muito justo que a gente faça essa reflexão. E a pedido de vocês, eu acho que, como eu costumo dizer, eu não faço para, eu faço com. Então, nós estamos construindo juntos esse curso e eu achei que é um bom tema, o que vocês pediram, e eu espero que seja bastante proveitoso. Então, eu preparei algumas lâminas a partir das quais a gente vai discutir exatamente de maneira mais geral, e em alguns momentos a gente pode adensar mais, como é que a gente pensa um projeto e como é que a gente elabora um projeto. Então, eu vou compartilhar com vocês exatamente essas lâminas para a gente começar a conversar, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira lâmina é uma lâmina que traz um certo diagrama. Eu vou tirar a minha imagem para não ficar em cima, ou vou colocar bem no cantinho, tá bom? Então, de uma certa maneira, aqui a gente tem todas as etapas pelas quais a elaboração de um projeto pode passar, deve passar. Claro que projetos têm especificidades e muitas vezes algumas coisas podem ser adotadas e outras não são tão adequadas ao gênero de projeto que vocês podem elaborar. Então, vamos lá. Primeira etapa da qual a gente parte é exatamente essa, concepção e um cenário. É importante que a gente analise o cenário, o entorno daquilo que será o projeto, para entender um pouco melhor e para começar a desenhar a sua concepção. Então, a primeira coisa que a gente pensa é quais foram as motivações que levaram à realização do projeto? Quer dizer, por que vocês estão propondo esse projeto? Qual é a mensagem? Quais são as linguagens artísticas que esse projeto terá? E a gente entender o cenário. Então, o cenário, quais são as circunstâncias sociais, as circunstâncias culturais, as políticas, as estéticas, enfim, tentar entender o contexto onde esse projeto vai acontecer, a partir do qual vocês vão elaborar a ideia. Então, é importante essa primeira aproximação com os conteúdos que o projeto vai ter. Então, é super importante vocês colocarem este projeto ou esta ideia num determinado contexto e analisar este contexto em todos esses aspectos, porque aí vocês conseguem elaborar complementando, contemplando, abrangendo todas essas reflexões que logo de cara vocês têm que fazer. No momento em que vocês conseguem conceber essa concepção, conseguem colocar essa ideia num contexto, analisam o entorno, aí a gente pode partir para um planejamento. O planejamento do projeto, de que forma ele será desenvolvido, né? Quer dizer, quais são os itens pelos quais vocês devem passar para fazer exatamente a elaboração de um projeto que seja completo. Então, a primeira questão é a abrangência geográfica. Quer dizer, esse projeto, ele vai ser pensado de que forma, para que abrangência. Então, hoje em dia, a gente discute muito a necessidade de entender a comunidade do entorno, né? Quer dizer, para quem vocês estão fazendo esse projeto e qual é a sua abrangência histórica, geográfica, perdão. Então, é importante saber de que forma vocês vão atingir e qual é essa comunidade, qual é essa abrangência geográfica que o projeto tem. Então, isso é super importante até para entender os impactos que esse projeto terá e vocês poderem, inclusive, analisar esses impactos. A gente tem a logística de ação, quer dizer, como é que vai ser esse raciocínio logístico da ação que é o próprio projeto, de que forma vocês vão definir essa reflexão estratégica, essa logística de ação, né? Quer dizer, e que isso está ligada
Isso está ligado, sem dúvida nenhuma, à logística de distribuição. Quer dizer, se você tem uma abrangência geográfica, você tem que saber qual é a estratégia que você vai adotar de ação para atingir essa abrangência geográfica, da mesma medida que vocês têm que entender, então, como é a distribuição desse projeto, como é que ele atinge essa abrangência que vocês acham que é a necessária, a eficiente e a relevante. Aí vocês têm as etapas de trabalho. Esse item é super importante. Como é o encadeamento das etapas de trabalho de tal sorte a vocês cumprirem todas elas da maneira correta, na hora certa, do jeito certo. Então, esse item é quando a gente de fato percebe quando a pessoa que está elaborando o projeto tem o domínio do que está fazendo, porque esse encadeamento é absolutamente fundamental e ele deve ser muito preciso para que vocês de fato atinjam as etapas todas e vocês atinjam o objetivo final. Uma análise jurídica. É importante pegar o projeto e entender do ponto de vista jurídico quais são as questões que estão envolvidas, quais são os desafios, quais são as ações de natureza jurídica, como é que vocês fazem esse arcabouço jurídico para que o projeto não tenha nenhum problema e esbarre em questões jurídicas que sejam muito complicadas. Então, uma análise de fato, né? Quer dizer, quais são os riscos jurídicos, quais são as necessidades jurídicas, quais são os alvarás necessários, quais são os direitos envolvidos. Então, é uma análise, de fato, de natureza jurídica, e que é super importante que seja feita essa análise, para que não se tenha nenhum percalço durante todo o processo. Planos de contingência. O que são os planos de contingência? É vocês terem o domínio de que, se algo acontecer, vocês já têm a possibilidade de fazer um plano B ou resolver de tal sorte, porque vocês pensaram nesses riscos e vocês têm os planos de como combater os riscos quando vocês estiverem diante de uma situação que seja uma situação mais complicada, mais frágil. Então, são exatamente os planos de solução dos problemas que vocês vão encontrar. Então, isso é absolutamente importante que vocês tenham na cabeça como resolvê-los. Qual é o plano de contingência? Cronograma. Assim como eu disse que as etapas de trabalho correspondem ao encadeamento das ações que são necessárias para o cumprimento do projeto, nesse momento da elaboração do projeto, vocês já estão atentos a saber quais são as ações e quais são os tempos dessas ações. Então, vocês têm que ter um primeiro desenho, um desenho mais amplo, para saber de que maneira organizar um projeto, de que maneira decupar esse projeto, quais são as atividades, quais são os profissionais, quais são as ações que são necessárias, e vocês colocarem numa linha do tempo. Então, o que é que começa, qual é a primeira necessidade, qual é a segunda, qual é a terceira. Então, é aquilo que normalmente a gente vem discutindo, que num caso de uma exposição, por exemplo, de artes visuais, vocês têm que saber quem são as primeiras pessoas que entram, quais são os resultados que são gerados, quais são os profissionais e as ações que vêm subsequentemente a cada uma delas. Então, no caso de uma exposição, a gente está falando de uma curadoria, né? Quer dizer, então a curadoria já é de cara um primeiro item a partir do qual os outros itens todos vão sendo desenvolvidos. Então, nesse caso, vocês têm a curadoria, depois da curadoria vocês têm os artistas, depois dos artistas a gente começa a dar forma para esse projeto, né? Quer dizer, então, quais são os profissionais, quais são as ações que devem ser contempladas do primeiro dia ao último dia do projeto, e nesse momento ainda estamos na categoria de planejamento. Não é tanto um detalhamento, mas é um primeiro planejamento que vai justamente nos ajudar nesse detalhamento que o projeto vai ter. A composição de recursos. Então, a gente está falando quais são as necessidades de recursos para a execução do projeto. Então, de uma certa maneira, vocês começam a fazer um desenho orçamentário nessa hora, para entender como vai se dar a composição de recursos. Não só as necessidades, mas também de que forma esse projeto será subsidiado. Qual é a composição das fontes
dos recursos. É um projeto que vocês vão inscrever em leis de incentivo, é um projeto que vai ser colocado e inscrito em editais, é um projeto que vai prospectar no mercado a identificação de parceiros. Então, assim, quais são definitivamente as possibilidades de obtenção e composição dos recursos necessários à execução do projeto? E aí se faz, normalmente, uma lista, um checklist. Quer dizer, tudo que um projeto precisa ter para que vocês não esqueçam de nenhuma área do projeto, de nenhuma ação do projeto, de nenhuma necessidade do projeto. Então, é preciso fazer esse checklist, porque é um guia a partir do qual vocês vão desenvolver o projeto. Formulação, aí a gente entra num detalhamento maior. Como é que vai se formular efetivamente o projeto, tendo feito uma análise da concepção, desse cenário mais geral, desse contexto, já se fez uma estratégia de planejamento, então já é uma segunda camada do projeto, como é que é esse planejamento geral, e cumpridas essas duas fases, a gente vai para a fase do projeto em si, da formulação e da elaboração do projeto. Então, vamos lá. Identificação do projeto. Então, o que é o projeto? Definitivamente, em palavras muito objetivas, num texto bastante objetivo, qual é a identificação do projeto? É uma exposição de artes visuais, reunindo trabalhos de tantos artistas que vai acontecer em tal instituição. Então, assim, é quase uma sinopse do trabalho, do projeto. Então, esse é o momento em que vocês colocam isso como o topo a partir do qual se vai desenvolver a ideia e o projeto. Aí, claro que a gente vai falar qual é o objeto, né? Quer dizer, então, o que de fato o projeto é. Quando a gente fala em identificação, a gente pode falar exposição intitulada tal, reunindo obras de artistas brasileiros. O objeto é um pouco mais detalhado. Então, de fato, detalhar um pouco mais o projeto. Então, aí vai dizer, esse projeto é um projeto de exposição de artes visuais, reunindo instalações inéditas de 25 artistas que serão implantadas no espaço expositivo de tal instituição, de tanto a tanto, então, um período. Então, é um objeto. Este é o objeto. O objeto é a entrega, da mesma maneira que o objeto se desdobra nos objetivos. Então, você tem um objetivo geral, que quando a gente fala, por exemplo, de uma exposição com as novas mídias. Então, assim, os objetivos mais gerais é versar sobre as novas mídias no mundo das artes visuais, trazendo a público, né, quer dizer, obras inéditas de profissionais artistas que se dedicam à investigação das novas mídias, das mídias ligadas ao mundo das artes visuais, à utilização de tecnologia. Aí vocês podem falar várias coisas que defendam um objetivo geral do projeto. E aí um objetivo mais específico, e que muitas vezes são objetivos e não um único objetivo. Então, esses objetivos são as entregas. Quais serão os resultados que serão alcançados? Então, eu tenho o objetivo de alcançar alguma coisa, e esta alguma coisa tem que ser cumprida enquanto objetivo, portanto, é uma entrega, é o resultado. Então, no caso, por exemplo, de uma exposição, de um projeto que envolve uma exposição, a gente pode colocar como os objetivos específicos a própria exposição, então, exposição de artes visuais, reunindo tantas obras de tantos artistas, etc. e tal. Um segundo é, por exemplo, a edição de um catálogo como documento, como registro desse projeto. Um terceiro objetivo, palestras que serão dadas nas escolas para uma mobilização maior, uma difusão maior, uma democratização do conteúdo dessa exposição. Então, vocês vão nomeando quais são esses objetivos e quais são essas entregas. Justificativa. Então, a justificativa é o porquê desse projeto. Por que ele precisa e deve e pode ser feito? Quais são as qualidades desse projeto? Quais são as discussões relevantes que dão sentido a esse projeto? Então, são as justificativas ou a justificativa. Então, nesse momento, é a defesa da qualidade do projeto.
é a defesa do porquê ele precisa ser feito, qual é a pertinência desse projeto. Então, é super importante que vocês reflitam sobre isso, para que vocês justifiquem de uma maneira muito adequada. Público-alvo. Qual o público que vocês querem atingir? Então, a gente tem, em projetos que são projetos presenciais, a gente tem um determinado público. Projetos que vão acontecer em formato digital, a gente tem uma abrangência de público maior. Projetos que vão acontecer nas duas linguagens, na presencial, nas experiências presenciais e numa experiência digital, a gente tem outra natureza de público ou de públicos. Então, é importante entender qual é esse público-alvo. É uma exposição, por exemplo, que será feita para um público jovem? É uma exposição histórica? É um livro que você tem um público-alvo que se interessará mais por aquele tema, por aquela abordagem? Né? Quer dizer, então é importante que vocês sempre pensem qual é o público que vai se sentir mobilizado e convidado a viver aquele projeto. Então, vocês podem segmentar, às vezes são vários públicos, às vezes a gente tem públicos específicos de pesquisadores, de outros artistas, de pessoas ligadas à área da cultura, e às vezes vocês têm um público mais abrangente, mais amplo. Então, é importante dizer qual é o público-alvo. Por que que isso também é importante? Porque na hora que você identifica qual é o seu público-alvo, quais são os seus públicos-alvos, no momento que você for ao mercado para prospectar parceiros financeiros para o projeto, muitas vezes esse item é super importante, porque vocês vão tentar aproximar o projeto de empresas e possíveis patrocinadores que se interessem por este público-alvo, que queiram atingir esse público-alvo. E o projeto vai ser uma ponte para que este patrocinador ou esses patrocinadores cheguem a esses públicos que eles gostariam de atingir, porque fazem sentido para o negócio da empresa. Porque, no fundo, a gente tem que pensar num todo, no encadeamento, né, quer dizer, de muitas áreas e de muitos agentes do sistema da cultura, para que a gente vá garantindo ao longo do processo de concepção, de desenvolvimento e de implantação, para que a gente consiga cumprir todas as metas que um projeto tem. As metodologias, como é que vocês vão fazer este projeto? Quais são os métodos que vocês vão adotar para o cumprimento das etapas pelas quais o projeto vai passar? Então, também é uma forma da gente definir, passo a passo, qual o método, quais são as ferramentas, qual é a metodologia que vocês vão adotar para que o projeto fique absolutamente de pé, como a gente costuma dizer no linguajar popular. Ele tem que ficar de pé, desde a ideia até a sua finalização. Plano de comunicação. É super importante um plano de comunicação. Então, quais são as ferramentas de comunicação? Quais são as mídias que vão ser usadas? De que forma o projeto vai se tornar público? De que forma ele vai para a imprensa? De que forma ele vai para as redes sociais? Quais são as áreas de comunicação que serão envolvidas? Vai ter anúncio? Quantos anúncios? Quer dizer, vocês têm que cobrir de uma certa maneira todas as ferramentas de divulgação, de comunicação que um projeto tem, até para que vocês garantam a abrangência do projeto, a mobilização do público-alvo, né, para que vocês tenham condição de entender quanto vai custar também essa área. Então, a gente tem que pensar no todo do projeto e que a gente pensa na soma das partes. Plano de distribuição. Como é que vai ser esse plano de distribuição? A gente tem uma exposição que tem ingressos cobrados, a gente tem uma distribuição gratuita de ingressos, a gente tem parte com cobrança e parte com distribuição, a gente vai fazer uma peça gráfica que é um catálogo, como vai ser essa distribuição do catálogo, parte vai ser uma distribuição gratuita, parte vai para as livrarias, parte vai para a loja do museu, quer dizer, como é que é esse plano de distribuição de todos os produtos e de todos os resultados que serão gerados ao longo do projeto. Então, é importante pensar. E, claro, que esses últimos 2 itens da formulação são absolutamente fundamentais, estratégicos e relevantes. Cronograma e orçamento.
Então, é importante saber quanto tempo é necessário para a realização do projeto, até que ele esteja pronto para a experiência do público. Quanto tempo? E, normalmente, nesse momento, a gente, então, faz um detalhamento ainda mais denso das etapas pelas quais o projeto vai passar. Então, normalmente, a gente tem 3 macro-etapas: pré-produção, produção e execução e pós-produção. No caso de uma exposição, que é aquilo que eu sempre acabo versando, porque é onde eu tenho um maior domínio e é exatamente a minha dedicação profissional há mais de 40 anos, na pré-produção, a gente coloca todos os projetos que serão concebidos, que serão detalhados, para, na fase de produção e execução, serem, portanto, executados e produzidos. Então, é nessa fase que entra a curadoria, que é o projeto de conteúdo, que é o projeto conceitual. É nesta fase também que nós temos o projeto de arquitetura. Então, o pensamento do espaço físico da exposição. Isso está na pré-produção, que é mais uma concepção. Temos o projeto de comunicação visual. É nesse momento que o designer vai conceber o projeto de comunicação visual de uma exposição. E quando a gente fala de comunicação visual, a gente está falando de uma abrangência ainda maior. Nós estamos falando de criação da identidade visual do projeto, da logomarca da exposição. Muitas vezes são projetos que vêm com logomarca, que essa logomarca é criada para isso. Então, qual é a comunicação visual e seus desdobramentos? É o momento em que a gente também inclui projeto gráfico, que pode estar contido no projeto de comunicação visual ou pode estar especificamente denominado na fase de pré-produção. É quando nós temos também, por exemplo, mais um exemplo, o projeto de iluminação. Então, a concepção da iluminação, da luminotécnica do espaço expositivo também acontece aí. Nós temos que colocar nesse conjunto de projetos necessários à execução do grande projeto, né? Então, de verdade, aqui também já entra a equipe de produção, porque, no fundo, a equipe de produção, que vamos cá entre nós dizer, já está envolvida, porque todos esses processos pelos quais já passamos têm a participação do produtor, tem a participação de quem vai produzir o projeto, porque é preciso ajudar a concepção dos cronogramas, dos recursos, das etapas, da logística. Isso já faz parte do escopo de atuação e de projetos de um produtor cultural ou de produtores culturais. Então, é importantíssimo que a gente coloque na pré-produção qual é a equipe de produção que é necessária e que, normalmente, não é a mesma equipe. O que eu digo, podem ser os mesmos profissionais, mas, às vezes, essa equipe de pré-produção ela é mais reduzida, na medida em que você está concebendo projetos e essa orquestração de todos os projetos não tem a necessidade de uma equipe tão extensa de produção do projeto. Então, é importante que se divida nessas etapas. E o orçamento? Então, o orçamento deve ser feito com muito cuidado. Todos os itens precisam estar presentes. Não se pode esquecer itens, porque no momento que a gente termina o orçamento, a gente chega no número total, no valor total que esse projeto vai ter. E este valor total será absolutamente indicativo do quanto de recursos se precisa obter no mercado. Se ele está no limite ou abaixo do limite, quando se trata de um edital e que você tem faixas, né, quer dizer, de valores para projetos. Então, é super importante, né, quer dizer, é muito estratégico na hora de você pensar o orçamento de um projeto para que nenhum item fique de fora e que para que você possa adequar eventualmente os custos para que ele fique viável o projeto, para que a execuibilidade dele seja mais fácil, né? Quer dizer, então, esse cruzamento cronograma e orçamento talvez seja a chave principal do trabalho do produtor cultural, né? Quer dizer, você precisa controlar tempo para controlar recursos, você precisa saber quando
um determinado recurso é importante, porque às vezes a gente vai para o mercado prospectar e você não consegue de cara 100% da necessidade de recursos que o projeto tem. Então, você começa o projeto e você vai continuando o processo de obtenção e composição dos recursos, e você vai para o mercado e você vai solicitar mais recursos ou os recursos complementares, ou às vezes você tem um único patrocinador, mas ele vai desembolsar o recurso para você em parcelas e não integralmente logo de cara. Então, quando se pensa nisso, a gente pensa de fato nesse cruzamento entre cronograma e orçamento, para saber, na cadência de desenvolvimento do projeto, de produção do projeto, quanto de recurso você precisa. Porque, de fato, você não precisa de todos os recursos no pontapé inicial do projeto. Você pode obter o seu recurso total no seu contrato de patrocínio, mas você vai recebê-lo em parcelas e você vai gastá-lo em parcelas. Então, esse recurso precisa ser administrado. E o que dá a possibilidade desse controle da administração financeira é exatamente pensar em quando, o que é necessário e quanto isso vai custar, para vocês compatibilizarem as entradas de recursos com o efetuar despesas para o projeto. Então, são itens absolutamente fundamentais. A gente costuma dizer, e talvez eu já tenha dito para vocês, tempo é dinheiro. Então, um projeto que vocês não tenham controle do cronograma, com certeza vai criar impactos negativos no orçamento, porque as equipes vão ficar por mais tempo, os profissionais vão ter que se dedicar por mais tempo ao projeto e esses custos vão aumentar. Então, é absolutamente importante. E aí a gente tem o gerenciamento. Mas falando das etapas ainda, fizemos a primeira etapa de pré-produção, todos os projetos, já uma primeira equipe de produção, às vezes na pré-produção nós incluímos a cessão de direitos, ou nós incluímos o cachê dos artistas, para que a gente garanta o elenco de artistas que nós queremos. Então, todos os compromissos são assumidos na fase de pré-produção, para que todos os profissionais que estão contratados na pré-produção estejam acompanhando a execução dos seus respectivos projetos. Então, nesse momento, a gente tem de cara quais são as necessidades e as ações que são o ponto de partida para a execução do projeto. A partir da pré-produção, nós temos a produção e execução. Então, vamos lá. Nós temos artistas que já estavam na pré-produção e que agora receberam um cachê para concepção de obras que vão ser mostradas na exposição. Na fase de execução é quando nós vamos executar as obras. É quando os artistas vão executar as obras. E, às vezes, não são necessariamente obras inéditas que serão feitas pelos artistas, mas, às vezes, é uma exposição de fotografias e que as imagens foram indicadas pela curadoria, houve uma previsão do número de imagens, e é nesta fase de execução e produção que as obras vão ser ampliadas, nós vamos produzir as fotos, ou o artista vai produzir as suas instalações, ou exatamente na fase de produção e execução, que nós vamos construir o espaço expositivo, cujo projeto de arquitetura foi concebido na fase de pré-produção. É o momento que nós vamos executar o projeto de luminotécnica e de iluminação, projeto esse concebido na etapa de pré-produção. É o momento que o designer vai desenvolver o projeto gráfico do catálogo, chegando até a sua impressão. É nesse momento que nós vamos, então, executar a etapa logística de transporte das obras que foram selecionadas pela curadoria, cujo projeto também estava contemplado na fase de pré-produção. Então, é nesse momento que nós vamos construir as embalagens, o momento que nós vamos transportar as obras, o momento que nós vamos considerar a necessidade de
laudo técnico das obras no momento da coleta. Então, esse é o momento que nós estamos executando aquilo que foi planejado na etapa de pré-produção. É nesse momento que o projeto de comunicação visual passa para a sua etapa de execução. Então, quando o designer concebe o projeto de comunicação visual, por exemplo, então ele vai conceber quais são os textos que irão, não no sentido de conteúdo, mas onde estarão localizados no projeto de arquitetura, aonde estará o título da exposição, aonde estará a ficha técnica da exposição, onde haverá o texto, que eu já falei, mas o texto da curadoria, o texto da instituição, as legendas que já foram concebidas. Então, na fase de produção e execução, nós vamos produzir, nós vamos fazer o painel de abertura, nós vamos imprimir as etiquetas, e as etiquetas de identificação das obras, e claro que tudo isso vai depender da linguagem dos suportes definidos no projeto. Então, este é o momento em que as coisas são executadas, até o momento em que nós abrimos a porta para o público. É exatamente nessa fase que, na pré-produção, nós fizemos o projeto de comunicação. É nesse momento que nós vamos executar o projeto de comunicação. Então, se tem anúncios, os anúncios serão feitos nesse momento. Se tem assessoria de imprensa, que é uma ferramenta de divulgação e de comunicação, este assessor de imprensa já entra no projeto para fazer a divulgação do projeto com antecedência à sua abertura. Porque muitas vezes a gente deve lembrar, por exemplo, que nós temos revistas que são mensais, revistas que são de 2 em 2 meses. Então, este assessor de imprensa entra com antecedência para garantir os espaços necessários, para mobilizar os veículos de imprensa, os jornalistas, para que eles façam a cobertura dessa exposição, para que ela tenha uma dimensão que vai ser abarcada pela imprensa na sua divulgação, para que as pessoas possam ter acesso àquilo que estará por vir e que está próximo a inaugurar. Então, tudo isso está na fase de produção e execução. É quando, por exemplo, nós contratamos os educadores, desenvolvemos o projeto de educação e tem os mediadores, os educadores, que farão atendimento ao público. Então, tudo isso que nós vamos executar e produzir, tudo isso está na etapa de produção e execução, até o momento em que as fitas são cortadas e a exposição está aberta ao público, e aí permanece ainda a necessidade de cumprir a etapa de produção e execução, porque toda a manutenção da exposição está na etapa de produção e execução, até o momento em que a exposição fecha as portas e você faz exatamente o caminho de volta. Então, começa a desmontar a exposição, e a gente sempre começa pelas obras, né? Quer dizer, para garantir que essas obras serão as primeiras a saírem do espaço, para garantir a sua integridade física, elas são reembaladas, elas são transportadas de volta às suas respectivas coleções. Aí nós começamos a desmontar os equipamentos multimídia que estejam lá, porque era uma exposição que tinha monitor, tinha TV, tinha projetor. Então, desmonta-se também toda a estrutura audiovisual e de multimídia, desmonta-se toda a estrutura de iluminação e, muitas vezes, a gente desmonta também os painéis, as vitrines, as bases que foram construídas para a apresentação dos trabalhos. Então, a gente faz o caminho de volta, né? Quer dizer, a gente vai desmontar e quase que desconstruir o projeto para que ele, de fato, se finalize. E quando a gente termina a etapa de produção e execução, a gente vem para a etapa de pós-produção. Essa etapa é super importante, porque é o momento em que nós fazemos uma avaliação, e vocês vão ver que já está escrito aí uma avaliação, mas é o momento que a gente olha todo o processo e a gente vai entender aonde nós tivemos situações de sucesso, quais foram os desafios apresentados por esse projeto. Esse é um raciocínio que a gente precisa fazer ao final de cada projeto, uma avaliação de todo o processo, para que a gente entenda os acertos, os equívocos, os desafios e
essas soluções, essas reflexões passam a ser matéria-prima para os próximos projetos, para não incorrer nos mesmos erros, para potencializar as soluções, né? Quer dizer, então, é muito importante a etapa de pós-produção. E é o momento que se faz um relatório final. É o momento em que, então, que se encerra, né? Quer dizer, a administração financeira do projeto. E quando a gente pensa nessas etapas todas, e o projeto vai para lei de incentivo, inscrição em lei de incentivo fiscal, seja ela qual for, essa etapa de pós-produção é a etapa onde se faz também a prestação de contas. É onde você presta contas do que você fez, de quanto custou, quais foram os resultados, você comprova os resultados. Então, é preciso comprovação de todos os resultados, não basta só escrever sobre os resultados, mas é importante que se coloque nessa prestação de contas o projeto curatorial, a lista de obras, a lista de artistas, o projeto de arquitetura, o projeto de comunicação visual, o projeto de iluminação, muitas vezes, e depois vocês documentem a existência e a execução e a realização do projeto. Então, normalmente, nós colocamos fotografias da exposição, fotografias da montagem da exposição. Então, os profissionais todos ali naquele momento, atuando profissionalmente. Então, nós comprovamos que a equipe de montagem lá estava, que os artistas estavam, que as obras foram expostas, que o catálogo foi feito. Então, a gente coloca muitas vezes o catálogo. Se o catálogo foi colocado numa plataforma para acesso democrático de todo mundo, para que pudesse ser feito um download do catálogo, então a gente também comprova que isso está em plataformas democráticas, que as pessoas têm acesso a esses resultados e a esses conteúdos, que as pessoas podem baixar o catálogo, então podem ter um acesso mais demorado de leitura, podem ficar com uma cópia, mesmo que digital, ou se nós fizermos uma distribuição dos catálogos para as pessoas, a gente também comprova quais as pessoas que receberam, quais as instituições, se os catálogos ou os livros que foram feitos, catálogos, foram enviados ao sistema de bibliotecas para que houvesse uma redistribuição a partir disso. Então, a gente comprova e a gente prova que os resultados foram executados e que se chegou a bom termo e o projeto, de fato, foi finalizado, cumprindo todos os seus objetivos e todas as suas entregas. Então, como eu falei no começo, se um dos objetivos específicos do projeto era fazer 3 palestras, então nós temos muitas vezes as fotografias da palestra, podemos ter vídeo da palestra. Então, quando você faz a prestação de contas, você pode indicar um link onde se pode ter acesso à gravação da palestra. Temos que pensar em algo que é absolutamente importante, acessibilidade. Então, no relatório, na prestação de contas, a gente comprova que o projeto teve a preocupação de garantir o maior número de dispositivos acessíveis. Então, se nós temos um espaço com piso tátil, a gente fotografa o piso tátil para dizer adotamos um dos dispositivos de acessibilidade. Se foram feitos os textos em braille para atendimento das pessoas sem visão, os deficientes visuais, então você fotografa, né, quer dizer, as peças em braille para você dizer sim, tudo isso foi feito. Se no momento da palestra, e normalmente a gente coloca também um profissional que faça a tradução em libras, então, na palestra, você tem o profissional agindo e atuando no papel que ele foi pensado, então, na tradução em libras. Então, é um momento em que nós vamos fazendo toda a documentação ao longo do processo e, na prestação de contas, a gente faz a consolidação dessa documentação. E, claro, que faz parte da prestação de contas ou do relatório final, a demonstração financeira do projeto. Onde se gastou o dinheiro? Quem foi pago? Qual a empresa? Então, essa administração financeira, ela é feita ao longo do projeto, para que no momento da prestação de contas, boa parte dessas informações
já se encontra organizada, você já tem pastas colocando as naturezas diferentes de despesas. Eu tenho, por exemplo, uma forma de fazer isso. Qual é a forma de fazer isso que eu adoto? Eu pego a planilha original do projeto, eu crio uma coluna à esquerda, eu numero todas as rubricas desta planilha e eu imediatamente abro uma pasta, seja um conjunto de pastas no computador, com a mesma numeração correspondente ao item da planilha. Então, se eu tenho lá, número 1 é o curador, e eu vou pagá-lo em 2 parcelas, em 3 parcelas ou em uma parcela, quando eu solicitar a nota fiscal para esse curador e ele emitir a nota fiscal e eu efetuar o pagamento, eu coloco este comprovante fiscal, que é a nota fiscal, já na pasta certa. E eu vou fazendo um acompanhamento também das despesas a partir da conta bancária, do extrato da conta. Então, eu vou fazendo esse controle para que a gente, de fato, não tenha problema. Então, é essa maneira que eu acho que, no meu caso, funciona, é esta numeração e a numeração das pastas, onde estão todos os comprovantes, eventualmente os contratos, as propostas. Então, eu tenho o que foi proposto fazer, qual foi o contrato que estava regendo essa relação do fornecedor com o projeto, eu tenho o comprovante fiscal e eu tenho o comprovante de pagamento, porque não me interessa só a nota fiscal que foi emitida, interessa que eu paguei e eu vou comprovar que eu paguei com o documento de comprovação do pagamento. E aí eu tenho o controle pelo extrato do banco. Então, tudo isso que pode parecer para vocês muito sofisticado, muito complicado, não é. No segundo, terceiro, no quarto projeto, isso já é absolutamente natural de se fazer. E muitas vezes o produtor é quem faz isso. Claro que pode ter uma assessoria jurídica, e é salutar que tenha, uma assessoria contábil, é importante que tenha, porque a assessoria contábil vai, de uma certa maneira, nos dizer quais são os recolhimentos, vai nos dar, quer dizer, orientações do ponto de vista de contabilidade. A gente tem no mercado, e em qualquer mercado, e no nosso não é diferente, a gente tem empresas que não estão numa categoria chamada Simples Nacional, então você tem que descontar uma parte dos tributos quando você vai pagar esses tributos descontados com uma guia. Então, tem todo um arcabouço de administração, e a gente falará sobre isso no curso de maneira mais detalhada, mas é importante que a gente tenha total, absoluto controle. E aí eu vou dar uma dica que eu acho preciosíssima. Se vocês estão elaborando um projeto, seja para um edital, seja para inscrição em leis de incentivo, por favor, tenham o domínio do edital, tenham o domínio da legislação de incentivo à cultura nas suas minúcias. É importante que se tenha esse domínio, uma leitura cuidadosa, e sempre que vocês não entenderem alguma coisa, recorram a quem já tem mais experiência ou alguma determinada consultoria, assessoria, porque absolutamente não dá para, no final, a gente dizer: ai, não fiz porque eu não sabia. Nós temos a obrigação de saber. E a lei de incentivo é uma matéria-prima para o produtor de grande importância e relevância. Nós não podemos fazer ou deixar de fazer por falta de conhecimento de alguma coisa. Então, assim, temos que ter esse domínio, temos que esmiuçar a legislação, ou o edital, ou as regras, para que a gente não incorra em equívocos e erros, porque muitas vezes, quando a gente percebe o erro, às vezes é tarde demais para consertá-lo. Então, tenham muito isso em mente. E isso acontece na fase de planejamento, né? Quer dizer, na hora de planejar, vocês precisam saber qual é a ferramenta que está sendo adotada, se é de incentivo fiscal, se é edital, para que vocês não incorram em erro algum. Então, eu acho que isso é absolutamente fundamental. Então, nós já fizemos a pré-produção, a produção e execução e a pós-produção. E aí,
pulando de formulação para gerenciamento, é mais ou menos o que eu já falei para vocês. É fazer a gestão orçamentária e fazer sempre um checklist. Eu costumo fazer, como método de trabalho, muitas vezes, todo dia eu faço uma lista de pendências para o dia seguinte, um checklist daquele projeto, porque isso faz parte do processo de gerenciamento. E no dia seguinte eu começo por ticar, executar e cumprir cada uma das pendências ou propostas para aquele dia. E aí a gente vai controlando se nós executamos tudo, se nós cumprimos tudo, e se nós não cumprimos, isso segue como pendência até que se cumpra. Então, só para vocês entenderem, muitas vezes há empresas, eu em alguns momentos adoto isso, em outros eu faço de maneira diferente, talvez mais manual, mas tem ferramentas de gestão de projetos. Sobretudo nesse momento de pandemia, que nós não podemos estar todos juntos no mesmo lugar e aí gerenciar de uma maneira mais orgânica, nós temos uma pessoa em cada lugar, todas em home office. Então, muitas vezes, é prático e é uma garantia de controle do projeto usar ferramentas de gestão. A gente tem vários aplicativos que são colocados à disposição, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente não pode escolher um aplicativo que não seja adequado ao projeto e que acabe dando muito mais trabalho para vocês alimentarem este aplicativo do que o trabalho que vocês precisam deslocar para o próprio projeto. Então, muitas vezes eu fico brincando que a gente cria plataformas de gerenciamento de projeto, aplicativos de gerenciamento de projetos, e que você tem que todo dia colocar todas as informações, tudo aquilo que foi feito, todo mundo tem que colocar. Às vezes você desloca uma atenção para o preenchimento desses modelos de gestão e dessas ferramentas, e você desloca a sua atenção e o seu tempo para isso, e você acaba criando um certo prejuízo para o próprio projeto. Então, é preciso que vocês tenham a clareza e que vocês conheçam quais são as ferramentas ou quais são os aplicativos que podem ser usados para a gestão do projeto. E, às vezes, não é a gestão só orçamentária, é a gestão de cronograma. Então, existe uma ferramenta, por exemplo, chamada Basecamp, ou existe Trello. Então, vocês encontram, e numa busca muito rápida, pelo Google, pela internet, vocês vão ver vários programas de gerenciamento de projetos. Então, eu acho que vocês podem ter a ideia de quais são, quantos são, e com a experiência vocês vão vendo quais são aqueles que são mais adequados, mais apropriados para a natureza do projeto que vocês querem elaborar. Isso é absolutamente fundamental. Mas também, se não for possível desta forma, pode-se fazer de outras formas. Então, às vezes, vocês têm o que eu acho muito importante, acho que gera resultados muito eficientes e muito positivos, fazer reuniões semanais com a equipe. Então, são reuniões rápidas, não são reuniões intermináveis, mas se toda semana, no começo da semana, vocês fazem uma reunião de 15, 20 minutos, para que todos se atualizem sobre o desenvolvimento do projeto, para que vocês projetem aquela semana, para que vocês possam dizer, esta semana nós temos que fazer isso, 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 isso. Muitas vezes você pode fazer uma reunião no começo da semana e uma reunião ao final da semana para saber aquilo que foi cumprido, se foi cumprido ou aquilo que vai ficar para a semana seguinte. Então, assim, é uma rodada rápida de atualização do projeto, onde todos acabam tendo a oportunidade de trocar, né, quer dizer, ideias, trocar orientações, tudo isso acaba contribuindo muito para a cadência de desenvolvimento do projeto. Então, também é uma outra forma de trabalhar. Mesmo que vocês estejam nesse momento em home office, mesmo que vocês estejam nesse momento distantes uns dos outros do ponto de vista presencial, então, claro que é possível fazer isso intermediado pela tecnologia. Então, a gente faz reuniões online, e às vezes a gente faz reuniões que são gerais ou reuniões específicas com determinadas equipes,
Então, assim, essa cadência, essa organização, esse planejamento, essa metodologia, ela precisa estar muito explícita para todo mundo, né? Quer dizer, todo mundo precisa ter esse domínio e esse compromisso. Passando a fase de gerenciamento, que é um processo, o gerenciamento acompanha todo o desenvolvimento do projeto, do seu primeiro dia ao seu último dia, e as coisas vão ficando com maior complexidade, né? Quer dizer, quando cresce o número de equipes, o número de ações, enfim, esse gerenciamento é estratégico e é fundamental. E eu acho que aquilo que eu já falei, que é o que acontece na pós-produção, que é uma criação nesta fase de metodologia de avaliação. Como é que será avaliado o projeto? Como é que vocês vão avaliar o processo pelo qual o projeto passará ou já passou? Quais são, né, quer dizer, os critérios de avaliação dos resultados? Eu acho que é super importante, porque assim, a gente não analisa processo e avalia processo só quando ele dá errado. A gente avalia quando ele dá certo também. E quando ele dá certo ou errado, e quando ele tem de tudo muito, eu acho que esta reflexão deste processo pelo qual o projeto passa é fundamental para que a gente elabore o próximo projeto. É aquilo que eu acabei de falar há pouco para vocês. Olhar para trás, avaliar o processo, tendo definido quais são os critérios de avaliação, quais são as metodologias de avaliação, tudo isso ajuda num processo de profissionalização cada vez maior, de eficiência cada vez maior, de mitigar os riscos, é preciso mitigar riscos. Então, se eu fiz alguma coisa num projeto em que eu gerei riscos e alguns deles chegaram num resultado não esperado, um resultado negativo, esse é o momento de fazer a reflexão e de adotar os critérios que foram definidos lá no começo para avaliação, para saber o que foi que aconteceu. E essa avaliação é muito bacana quando a gente faz coletivamente, né? Quer dizer, quando todas as equipes podem participar desse processo de avaliação, porque eu acho que, de fato, vai dando ideia de conjunto, vai dando ideia dessa engrenagem que eu tanto falo, né? Quer dizer, nós temos um número muito grande, muito diverso de atividades, áreas profissionais, áreas do conhecimento, e nessa hora é super importante que todas elas estejam juntas e façam as suas avaliações a partir dos seus pontos de vista e das suas contribuições para o projeto. Então, eu acho que são sempre preocupações. Ninguém faz um projeto numa velocidade tal, se a gente pensar que a gente deve levar em consideração tudo isso que está na tela. E esse tudo isso é natural que a gente desenvolva. Não é tão rígido, mas é só para vocês saberem assim, quais são as partes desse todo chamado projeto. Quais são as atenções que a gente deve ter, né? Quer dizer, quais são os controles que a gente deve ter? Quais são as reflexões que devem ser feitas? E aí eu vou passar mais algumas lâminas para vocês, para que vocês possam, de uma certa maneira, entender um pouco melhor, um pouco mais, né, do que nós estamos falando nesse momento. E aí eu vou pedir que vocês continuem mandando essas perguntas, e vou só concluir, porque daí eu volto, e algumas eu tenho certeza que eu já terei respondido nas próximas lâminas, e já percebi que algumas delas eu já respondi nessa mesma lâmina. Então, vamos lá. Opa! Desculpa, conseguimos. Agenda estratégica para desenvolvimento de projeto cultural. Então, a gente vai falar um pouco melhor e de maneira um pouco mais objetiva daquilo que estava na primeira lâmina. A gente vai falar dos aspectos conceituais do projeto, que a gente já abordou de uma maneira mais geral, aspectos textuais, executivos, aspectos complementares e aspectos informativos. Então, vamos lá. Aspectos conceituais. A gente tem que entender quais são programa, plano, ações ou conjunto de ações interrelacionadas para alcançar os objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e tempo delimitados. É aquilo exatamente que eu falei para vocês. Há um binômio, tempo e recurso, tempo e dinheiro, cronograma e orçamento. Então, tudo que vai se pensar
de programa, de proposição, de plano, de ação, a gente precisa entender o quanto tudo isso fica interrelacionado para alcançar os objetivos, que são o quê? Os resultados que serão gerados. Sempre nos limites que foram pré-definidos para orçamento e para cronograma. Então, o projeto ele tem 1 ano de duração, entre a pré-produção, a produção e a pós-produção, a gente tem que respeitar este tempo, a gente tem que respeitar o orçamento, porque dificilmente vai se conseguir complementar um orçamento, né? Quer dizer, não tem sido fácil a obtenção de recursos, então a gente precisa ter uma atenção absolutamente redobrada para não incorrer em erros que possam prejudicar o projeto. Às vezes, e quando a gente fala de uma análise do cenário, análise do entorno, às vezes a ideia do projeto surge como solução para um problema que vocês identificaram. Então, vamos pensar o que pode ser um problema concreto, entre aspas, né? Quer dizer, vocês podem perceber que não é exatamente um problema, mas é uma questão, né? Quer dizer, que vocês perceberam que há uma deficiência num gênero de projeto, né? Quer dizer, para uma determinada comunidade, ou vocês percebem que seria bastante interessante implementar um espaço cultural que existe numa comunidade e que pode, a partir do projeto, ser mais implementado, receber mais qualidades, enfim, vocês têm que elaborar um projeto que, antes de mais nada, contribua. Quando a gente chama de problema, a gente está falando de situações. Quer dizer, o meu projeto ele pode ir ao encontro da necessidade de algo que eu estou identificando e que ainda não existe, que é muito daquilo que acaba virando uma certa justificativa. Então, a gente tem que ter uma ideia e a gente transformar essa ideia em ação. Então, nós vamos fazer. Então, tem esses 2 verbos que são fundamentais: projetar e planejar. Eu vou projetar o que eu quero fazer e eu vou planejar como eu vou fazer. Então, planejar um projeto significa pensar, fazer escolhas, definir objetivos, definir metas, descrever ações, identificar potenciais patrocinadores, apoiadores e elaborar e adequar a proposta para esse fim. Começar pelo fim, qual o resultado a ser alcançado. Então, assim, a gente vai lá na frente para saber o que meu projeto será na entrega. Quando ele estiver pronto, o que ele será? Então, quando a gente vai até lá na frente e a gente volta, a gente consegue reconhecer melhor o caminho pelo qual a gente vai atingir aquele objetivo final, aquele resultado. Então, isso é fundamental. Quando a gente fala em texto, a gente precisa ter um certo conhecimento. A gente não vai incorrer em barbaridades na hora de elaborar um projeto. Então, a elaboração textual, para que ela aconteça, para que ela seja absolutamente certeira, a gente precisa conhecer os discursos da esfera artística, né? Quer dizer, dominar discursos de outra esfera, como a legislativa, a econômica, a midiática. Quer dizer, quando você faz um projeto e ele tem, nesse momento, uma abordagem mais geral, você precisa saber como você vai abordar essas questões e ter um mínimo de conhecimento para não falar besteira, né? Não escrever besteira. Então, você vai falar sobre lei de incentivo sem conhecer? Não dá. Vai falar sobre estratégia publicitária para o projeto sem conhecer alguma coisa? Não. Vai falar de questões políticas porque o seu projeto aborda questões políticas? Tem que conhecer, né? Quer dizer, e tem uma coisa da qual todo mundo tem muito medo, e eu acho que tem uma hora que isso é para dar medo, mas precisa existir da maneira adequada, é a gente ter os domínios dos trâmites burocráticos e administrativos. Então, assim, a gente precisa entender os ritos burocráticos e administrativos. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, ter esse arcabouço, esse repertório, mesmo que não tão aprofundado,
mas o suficiente para transitar por esses temas, e nem todos estão presentes em todos os projetos, mas é só para entender que a gente precisa ter um domínio suficiente para evitar equívocos, erros e textos inadequados. Título do projeto. Então, vamos lá. O título do projeto tem que ser informativo, instigante e criativo. Às vezes, utilizar uma palavra ou uma imagem que traduz imediatamente, né? Quer dizer, as pessoas imediatamente percebem, apreendem o que é aquele projeto. Então, eu acho que isso é super importante. É tão importante e tão desafiador quanto dar nome para o filho, talvez, mas eu acho que a gente tem que ser bem certeiro para isso. Resumo do projeto. Apresentação para a compreensão rápida e objetiva da proposta integral, incluindo somente as informações essenciais ao perfeito entendimento do projeto. Então, não é um texto discursivo, um texto de reflexão, um texto de defesa de tese, não. É um texto curto, é um texto objetivo, de 500 a 1.000 caracteres. Uma coisa rápida, porque também entendam que não é necessário vocês se estenderem tanto por textos e textos, porque a mensagem tem que ser dada de imediato, né? Quer dizer, ele deve ir para a essência da ideia do projeto. Isso é que é fundamental. A gente continua aqui. Objetivos do projeto. Então, é o esqueleto do projeto mais detalhado, o que se pretende conseguir e alcançar com ele. Objetivo geral, apontar para uma transformação mais ampla, impacto do projeto, é quase um conceito, o objetivo geral. E os específicos, eles são mais concretos. O objetivo geral é mais conceitual. Então, você quer dizer que você vai desenvolver um projeto de novas mídias para divulgar todos os aspectos das novas mídias, das novas tecnologias para acesso do público. Bacana, isso é um conceito. Mas aí a gente tem os objetivos que são os específicos. E esses específicos, eles são concretos. Como é que você vai atingir o objetivo geral? A partir dos objetivos específicos, que são as entregas. Então, eles precisam ser mensuráveis, atingíveis, realistas e temporizáveis. Então, assim, a gente não pode fazer uma coisa aberta, não ter clareza do que vai fazer, não ter objetividade, assertividade naquilo que vai ser entregue, naquilo que vai ser o resultado ou os resultados do projeto. Então, nessa hora que a gente descreve os objetivos específicos, a gente acaba usando verbos no infinitivo. Por que verbos no infinitivo? Porque são ações. Realizar, promover, produzir, apresentar, estimular, são ações. Ações, verbos no infinitivo. E evitem dizer, o projeto pretende... Não, o projeto fará, sejam assertivos, positivos, né? Quer dizer, deem segurança para quem vai tomar contato com o projeto. E se vocês que estão propondo o projeto não tiverem esta segurança, dificilmente vocês vão conseguir transmitir essa segurança para os demais que vão se aproximar do projeto em qualquer qualidade, em qualquer função, sendo qualquer agente dessa grande engrenagem que é o projeto. Então, isso é fundamental. A justificativa, da qual falamos ali agora há pouco, é justificar um projeto, significa dizer por que realizar o projeto, o que fez acreditar que era necessário realizá-lo, qual a relevância dele para o público, para a sociedade e para os demais parceiros envolvidos. Então, de verdade, quais são as qualidades desse projeto? Quais são as qualidades que justificam a sua existência? E levando em consideração essas questões apresentadas agora na tela. Então, isso, de uma certa maneira, nos leva a crer que vai ser muito bacana e muito bom o projeto se a gente destacar o histórico do projeto. Então, às vezes, a gente está falando de um projeto que, por exemplo, tem edições anteriores. Então, colocar um histórico rápido. Quais são os benefícios desse projeto?
Quais são os diferenciais que esse projeto tem? Quais são os desdobramentos que esse projeto vai gerar? Que nada mais é do que exatamente esse texto que está em vermelho. Qual a importância do projeto? Então, assim, vocês precisam ter com muita clareza, desde o pontapé inicial, desde o momento da elaboração do projeto, da ideia, do desenvolvimento dessa primeira concepção, qual é efetivamente a importância que esse projeto tem. Ele precisa ter relevância, ele não precisa ser o maior projeto do mundo, mas ele precisa ter relevância, inclusive para a abrangência que vocês pensaram para o projeto. Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser transformador, ele tem que ser uma contribuição. Então, eu acho que é muito importante pensar muito nas ideias, pensar de que maneira conceber, pensar no cenário, nas circunstâncias, quer dizer, para que vocês possam, de fato, a partir desse grande repertório, vocês irem afunilando para chegar num formato que seja um formato objetivo, potente, comunicativo, porque é isso que nos importa nesta fase. Algumas qualidades que podem ser destacadas no texto: inovação, qualidade, originalidade, mérito estético e artístico, impactos culturais, sociais e econômicos, e esses impactos e essa mensuração dos impactos são cada vez mais importantes, os impactos e as suas respectivas mensurações, impacto cultural, social e econômico, democratização, acessibilidade, são conceitos, e mais do que conceitos. Hoje, nós temos absoluta certeza que todo projeto precisa ser democrático, todo projeto precisa ser acessível. E quanto mais a gente ampliar estes conceitos e a adoção dessas ações democráticas e acessíveis, eu tenho certeza que isso gerará grandes benefícios à área da cultura, à formação cidadã da sociedade. Então, os impactos são importantes e eles precisam ser previamente mapeados para que a gente saiba se foram cumpridos ao longo do processo e após o projeto terminar. Nunca esqueçam da democratização. Quanto mais a gente democratizar, quanto mais a gente der acesso, maior vai ser o processo de formação de público para a área da cultura. Seremos cada vez mais, seremos muitos e muitos, sempre, numa multiplicação absolutamente necessária. Então, essas são qualidades que a gente deve destacar, sim, mas desde que elas estejam contempladas no projeto, porque senão a gente estará fazendo algo que não levará a bom termo e nem é correto que se faça. Eu falo para vocês, e acho que já devo ter falado, se não falarei em várias aulas, mas falei na introdução, me lembro bem, que a gente tem que fazer uma ficha técnica. Na fase de projeto, a gente coloca a ficha técnica e coloca um pequeno histórico, um pequeno currículo dos profissionais e das empresas que compõem o conjunto de responsáveis pelo projeto. Então, quando a gente fala, sobretudo em leis de incentivo, a gente usa muito a terminologia proponente, né? Quer dizer, quem é que está propondo o projeto, seja para o edital, seja para a lei de incentivo. É importante que a gente nomeie, nesta fase de elaboração do projeto, a gente nomeie quem é quem no projeto, quais são os profissionais. E a gente faz um histórico, um currículo de um parágrafo ou dois parágrafos no limite, né? Mas também para as pessoas que tomarão contato com esse projeto, sobretudo os parceiros, possíveis parceiros financeiros, investidores no projeto, percebam a qualidade do projeto, que o projeto vai ser desenvolvido, vai ser executado por profissionais especialistas que têm repertório para isso, que são profissionais preparados para esta missão do projeto.
Então, colocar quem é o proponente, portanto, quem está propondo esse projeto, os principais profissionais. Então, no caso de uma exposição, não só a empresa produtora que está propondo o projeto, colocar um pequeno histórico das suas atividades desenvolvidas, mas também colocar um pequeno currículo do curador, do arquiteto, do designer, para que as pessoas tenham a noção de quem são essas pessoas, quais são as suas experiências profissionais anteriores, e isso dá credibilidade ao projeto, isso dá legitimidade ao projeto. E claro que daí, de novo, sempre batendo na mesma tecla, cronograma e orçamento. Então, profissional vezes cronograma vezes orçamento. Então, eu coloquei aqui um guia, uma coisa só para a gente pensar. Ação e objetivo, então, assim, curadoria, tarefa e meta, né? Quer dizer, elaboração do projeto curatorial, indicação dos artistas, profissional ou serviço, é um profissional, então é o curador. Dedicação e tempo, quanto tempo esta criatura ficará no projeto, e que o curador normalmente fica até o último minuto, por mais que ele já tenha entregue o projeto curatorial, por mais que ele já tenha entregue a lista de artistas, a lista de obras, ele permanece durante todo o processo. Ele acompanha a relação deste processo, desse projeto com o público, ele atende a imprensa, ele dá visitas guiadas especiais para grupos. Então, assim, ele vai se envolver até o final, inevitavelmente. E, às vezes, a gente não tem a edição do catálogo para a inauguração da exposição, mas o catálogo será feito durante a exposição, até para contemplar imagens da exposição montada, ou haverá um ciclo de palestras, ou há uma programação paralela à exposição em que o curador é absolutamente figura fundamental e presente. Então, é isso, a gente tem que saber quem é o profissional que vai fazer, por quanto tempo ele vai ficar no projeto e qual é o valor da sua remuneração ou qual é o custo que será considerado para aquela atividade, aquela ação. E aí a gente tem alguns itens complementares. Então, se vocês vão editar um catálogo para exposição, é super importante que vocês descrevam essa peça gráfica, que não precisa ser uma descrição que vá a um limite de detalhamento, porque vocês ainda não criaram a peça gráfica, mas é possível dar formato geral para ela. Então, é um catálogo, ou são 2 palestras de duração de 1h30, os produtos são os resultados, são as entregas. Material gráfico, é isso, vai ter um cartaz, vai ter um folder, vai ter um convite, vai ter um catálogo, a gente vai ter convite físico e virtual, a gente vai ter um catálogo físico que vai estar disponível também em formato digital. Qual é o plano de distribuição? Às vezes a gente até coloca o plano de distribuição abertamente. No caso de leis de incentivo, no formulário de inscrição, é preciso já indicar o plano de distribuição. Então, se a gente está falando de ingressos, quantos ingressos serão vendidos, quantos serão distribuídos gratuitamente, quantos ingressos vão para a imprensa, né? Quer dizer, projeto pedagógico. E este é um tema, né? Quer dizer, quando a gente fala que um projeto de exposição terá um projeto de educação que o acompanhe, é preciso descrever o projeto pedagógico, desde a formação dos educadores, desde a metodologia que vai ser adotada. Então, descrever um pouco melhor o projeto pedagógico, o projeto de educação. Impacto ambiental. Às vezes o projeto não tem impacto ambiental, mas às vezes ele tem. Então, se vocês estão pensando numa grande instalação pública, em área pública, precisa entender se tem impacto ambiental, se vai ser colocado num parque, se isso tem, de fato, algum comprometimento, algum impacto no meio ambiente. É super importante. Proposta museológica. Aí é uma coisa muito específica, que nem sempre as exposições precisam, mas é importante, desde o plano museológico, quando a gente vai pensar que o projeto é a criação de um museu,
até atividades ligadas à museologia e conservação dos bens culturais. Projeto expográfico. Às vezes, a gente coloca, se não o projeto já executivo, porque, de fato, nesta fase de elaboração do projeto, de criação e de inscrição, a gente não tem nada disso muito detalhado, porque nós estamos, inclusive, solicitando recursos para a contratação desses profissionais que serão responsáveis pelo projeto, pelo seu desenvolvimento, pela sua produção e pelo acompanhamento de implantação. Mas algumas dicas de zoneamento do espaço, de implantação geral do espaço, é possível nesta fase. E, às vezes, até trazer informações que são complementares, como, por exemplo, temos os artistas, esse é o momento de talvez colocar também um pequeno currículo dos artistas, também colocar uma lista de obras, se a gente já tem a lista de obras, ou pelo menos uma lista preliminar de obras e artistas, também é possível acrescentar como anexo, né? Quer dizer, esse material. Então, muitas vezes a gente coloca um portfólio, né? Quer dizer, quando a gente fala, sobretudo na área da cultura, na área de exposições, ou mesmo nas outras linguagens artísticas, dá mais materialidade para as pessoas conhecerem os trabalhos que foram feitos anteriormente. Então, portfólio, esse é o momento em que a gente pode agregar vários anexos. Quando a gente fala de lei de incentivo, a gente tem, inclusive, campos, quando a ferramenta é por inscrição online, digital, a gente tem, inclusive, os locais certos do formulário para anexar material complementar. Então, quanto mais informações a gente der, quanto mais, né, quer dizer, detalhamento, e claro que tem um limite, o projeto não está na fase executiva, ele está sendo elaborado, quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor. Né? Quer dizer, para que as pessoas que vão tomar contato pela primeira vez com o projeto tenham uma visão global, não tão superficial, e entendam qual é a proposta de execução desse projeto. Então, isso é absolutamente fundamental para que a gente consiga ter tranquilidade na execução desse projeto. Eu vou descompartilhar um pouco. Então, assim, é uma visão, é uma viagem rápida, né? Quer dizer, bastante rápida, inclusive. Tem umas perguntas aqui. Tá. Com que antecedência a gente fecha um orçamento e como a gente pode atualizar custos? Então, vamos lá. Esse é um tema importante. Muitas vezes a gente faz o projeto, a gente elabora o projeto, a gente define o cronograma do projeto e o orçamento do projeto com muita antecedência. Às vezes, 1 ano antes da execução, porque tem todo o processo de captação, todo o processo de análises técnicas, viabilidade, etc. e tal. Então, claro que quando a gente fala, por exemplo, de projetos que têm despesas a serem feitas fora do Brasil, imediatamente a gente pensa nesse grande desafio. Como eu posso prever com tanta antecedência o câmbio que a moeda estrangeira terá no momento em que eu tiver que executar o pagamento? Eu vou dizer como eu faço, porque é muito risco a gente adotar um câmbio para a moeda estrangeira no momento em que a gente está fazendo o projeto. Mas eu recorro, muitas vezes, a informações de sites de economia que eu peço para me darem a variação cambial no último ano, para eu entender quais são essas variações e tirar uma média para projetar um câmbio que pode vir a ser o câmbio que teremos no momento do pagamento de uma despesa. Não é um exercício fácil, porque é claro que a gente sempre tem risco, né? Quer dizer, às vezes a gente tem picos de câmbio que a gente não esperava, mas se a gente consegue, pelo menos, fazer esta reflexão e organizar esses dados, a gente tem critérios para adotar
determinadas soluções que podem ficar dentro dos limites, aqueles limites dos quais falamos, sobretudo o limite orçamentário. Então, é preciso fazer com antecedência. Por que tanta antecedência? Porque não é fácil a etapa, por exemplo, quando não se trata de um projeto que foi inscrito no edital, um projeto que já vem com recurso, se aprovado for, não é um processo rápido a obtenção de recursos. É uma estratégia de captação, de mobilização no mercado. E também mais do que isso, se eu propuser uma exposição para um museu, a gente tem que respeitar, por exemplo, a agenda do museu, que normalmente, cada vez mais, fecha com mais antecedência a sua programação, até para a sua própria organização. E vamos pensar no momento em que nós estamos. Nós fomos todos surpreendidos pela pandemia, todos os espaços culturais foram fechados e eles serão reabertos, né? Quer dizer, esperemos o quanto antes. Mas muitos dos projetos agendados nessas instituições foram ou prorrogados, ou foram postergados, ou foram suspensos. Então, a gente sabe que, inclusive, mais do que essa organização prévia que as instituições fazem, no momento em que nós voltarmos a certa normalidade, os museus voltarem a abrir, a gente tem uma demanda represada que vai ter que se acomodar nas agendas. Então, assim, preparem-se, porque muitas vezes a exposição que era para ter sido feita o ano passado será feita o ano que vem. Mas só que entre o ano passado e o ano que vem existiam outras exposições programadas que deverão ser acomodadas também numa agenda e num cronograma. Então, se a gente consegue organizar com mais antecedência, isto sempre conta a favor do projeto. Sempre, sempre. A gente precisa ter tempo, a gente precisa ter serenidade. E tem um momento em que o projeto pega fogo, sem dúvida, e que normalmente é na fase de execução e produção. Aí é uma adrenalina só. Mas esta fase anterior, ela precisa ter um ritmo correto. E o processo de captação não é um processo rápido. A gente pode dar a sorte de encontrar um parceiro financeiro que está prospectando no mercado e que o seu projeto vai absolutamente ao encontro da necessidade daquela empresa e que está prospectando projetos dessa natureza. E aí o casamento, aí namora rápido e casa, né? Então, assim, é exatamente isso. Tem namoros mais longos, tem namoros com média duração, até casar, e tem namoros relâmpago. Mas a gente precisa estar preparado para uma média. E também para ter tempo de produção. Não se produz um projeto cultural da noite para o dia em 3 meses. A gente precisa de tempo, inclusive, esse tempo passa a ser contado quando se tem recursos. Então, se eu de cara demoro 4, 5, 6 meses para obter parceria financeira, apoio, identificar patrocinador, e eu ainda preciso de mais, pelo menos 6 meses para realizar, e se não mais, já temos aí 1 ano. E muitas vezes a gente precisa mais do que 1 ano, dependendo da escala do projeto. Ele pode ser o projeto de um livro, ele pode ser o projeto de uma exposição, o projeto de um museu, né? Quer dizer, então, depende muito da escala. Por isso, a análise dos tempos do projeto, a definição prévia do cronograma do projeto, tudo isso é absolutamente fundamental para se entender como garantir a execução do projeto, quais são os tempos do projeto. E claro que esse cronograma é o nosso guia, tanto cronograma quanto orçamento, para que a gente não erre. Então, é preciso, de fato, pensar com antecedência, elaborar com antecedência, inscrever com antecedência e ter tranquilidade para começar a execução e para poder desenvolver o projeto como um todo. Então, eu acho que são dicas preciosas. Eu vou colocar esse material, como eu disse para vocês, né, quer dizer, linkado para vocês terem acesso. É uma passagem bem rápida, né, que a gente está fazendo, mas acho que são dicas que estão sendo dadas e trocadas pelas perguntas, inclusive, que vocês estão mandando,
que podem ajudar muito na elaboração de um projeto cultural. E se aplica esse raciocínio todo que foi feito, se aplica para as outras áreas, né? A gente está falando de um espetáculo teatral, a gente está falando da edição de um livro, a gente está falando de uma exposição, a gente está falando de uma instalação ao ar livre, a gente está falando de uma peça musical, quer dizer, os conceitos básicos, as atenções que nós temos que ter, né? Quer dizer, as etapas pelas quais o projeto deve passar e que a gente deve definir previamente, são muito parecidas, né? Quer dizer, a base é muito parecida. Claro que daí vão se somando as especificidades de cada área, né? Quer dizer, mas do ponto de vista de pensamento estratégico de produção, do ponto de vista de organização de um projeto cultural, de pensamento, de conceito, as coisas são muito parecidas, né? Quer dizer, eu sempre digo que um processo organizado é mais eficiente, um processo com gerenciamento muito objetivo e muito próximo o tempo inteiro das equipes, um gerenciamento que tem métodos de controle, ao mesmo tempo tem flexibilidades, tudo isso é super importante, né? Quer dizer, um projeto não é um projeto é, de fato, um compromisso que é assumido, um compromisso conosco, em primeiro lugar, com cada um de nós, um compromisso com os outros que vão ser adicionados, incorporados ao projeto. Então, é fundamental. E algumas dicas, né? Quer dizer, eu já falei de algumas e vou repetir. Tenham sempre uma assessoria jurídica. Ela sempre é necessária para orientações, para evitar problemas. Tenham um profissional que vai ficar, de fato, no gerenciamento do projeto, junto com o responsável. E a gente vai ter, né, quer dizer, uma conversa, que será uma das aulas, com um profissional que faz a administração dos projetos culturais e de projetos culturais, das mais diversas linguagens. Então, assim, nesse momento ele vai desvendar para nós como é que é esse processo e essa metodologia para esse gerenciamento ser feito com celeridade, com controle e com objetividade. Então, acho que são coisas absolutamente importantes, são ações importantes com a contribuição de profissionais absolutamente importantes. Tudo deve ser oficializado. Façam tudo por escrito. Tenham tudo documentado, porque quando vocês têm alguma dúvida, algo foi esquecido, vocês têm como recorrer a algo que foi falado, mas depois documentado. Então, eu faço muito isso. Eu, às vezes, converso com um determinado profissional envolvido num projeto por telefone. Quando eu termino o telefonema, eu escrevo um e-mail, conforme conversamos há pouco, e aí descreve o que foi conversado, porque tudo aquilo que é definido acaba virando um compromisso, e a gente tem que ter controle sobre isso. Então, tem algumas pequenas dicas que às vezes podem resolver, mas claro que cada um de vocês vai encontrar o próprio jeito, né? Quer dizer, de trabalhar. Eu acho que não há um jeito, há vários jeitos de se trabalhar em qualquer área, e sobretudo na nossa área, que é aquela que a gente, né, quer dizer, escolheu para desenvolver as atividades. Mas é preciso, né, quer dizer, de uma certa maneira, ter esses controles. Tudo é possível, mas oficializem. Ajudem o mercado a se profissionalizar, né? Quer dizer, a gente tem que ter a oficialização dos profissionais. Então, eles precisam abrir as próprias empresas, e a gente tem naturezas diferentes de empresas, ou precisam se inscrever na prefeitura como profissionais autônomos. A gente precisa ter comprovações fiscais com validade em território nacional, né? Quer dizer, não dá para dizer assim, um simples recibo. Um simples recibo, se não for para diária de alimentação, não vale. Papel aceita tudo, mas tem que ter formalidade, né? Quer dizer, se for cessão de direitos de imagem, a gente tem que ter o documento assinado de cessão de direitos. É um item absolutamente fundamental e que, se não bem feito e controlado,
pode dar sérios problemas ao projeto. Então, assim, oficializar, caminhos legais sempre, né? Quer dizer, essa é a grande contribuição que a gente pode fazer para a área da cultura e para a área da produção cultural, né? Quer dizer, banir, né? Quer dizer, determinadas coisas que a gente ouvia no passado. Eu não tenho nota, mas eu tenho um primo que tem, e ele pode... Não tem nada disso, ao contrário, cada vez mais a gente vai em busca de informações para não incorrer em equívocos. Então, quando, por exemplo, e muitas vezes fazem isso com a minha empresa, com a Arte 3, as pessoas pedem o cartão do CNPJ para saber se nas descrições das atividades que eu estou autorizada a desenvolver no mercado, está aquela atividade para a qual eu estou sendo contratada. E a gente também faz isso nos gerenciamentos dos nossos projetos. Se aquele fornecedor que vai fornecer um determinado trabalho está autorizado a fazê-lo do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Então, assim, isso é uma segurança para todo mundo. E isso é uma forma, inclusive, de a médio e longo prazo ir profissionalizando o mercado, né? Quer dizer, a gente vai, de fato, tendo um crescimento do mercado e, ao mesmo tempo, um processo de profissionalização que é fundamental em qualquer área, né? Quer dizer, a informalidade, ela tem um limite e, às vezes, não pode ter nenhuma informalidade, né? Quer dizer, então, a gente tem que estar muito atento. Para isso, a gente precisa conhecer algumas ferramentas, que é aquilo que eu costumo comentar, se o produtor, se o diretor de produção, se o coordenador de produção, enfim, depende da hierarquia que o projeto tem, é o maestro, ele não precisa saber tocar, mas ele precisa saber que aquilo é um violino, que aquilo é um piano, né? Precisa saber que horas entra o piano, que horas entra o violino, desafinou, tem algumas, né? Quer dizer, algum nível de conhecimento ele precisa ter, porque não dá depois para dizer, isso eu não sabia, né? Desde legislação de incentivo fiscal até outras tantas com as quais a gente deve se relacionar dia a dia, a lei do direito autoral, ou saber que todas as embalagens de madeira que circulam internacionalmente precisam estar fumigadas com um selo de que elas tiveram um tratamento contra pragas. Então, tem coisas que a gente, claro, vai aprendendo com o tempo. Por isso que eu digo que produtor, uma das qualidades é ter boa memória, porque isso tem que ficar já absolutamente no automático, né? Quer dizer, não é a cada vez que vai fazer uma exposição, cada vez que vai começar um projeto, tem que entender tudo de novo. Não, essas coisas acabam sendo mecânicas, já se sabe tudo o que precisa, e a gente tem um aprendizado diário a cada projeto, e esse aprendizado é matéria-prima para a gente elaborar projetos cada vez mais completos, adequados, exequíveis, viáveis, mensuráveis, todos os áveis sobre os quais falamos. Então, assim, eu espero que esse guia rápido, né, quer dizer, que foi uma pincelada, porque essa aula também não estava prevista, mas com muito prazer eu estou aqui dando essa aula. Eu espero que algumas coisas que aqui foram faladas sirvam para provocar a curiosidade de vocês e que vocês possam, de fato, explorar e pesquisar mais. Eu também disse para vocês que eu vou deixar à disposição bibliografia, que eu acho que temos hoje, cada vez mais, títulos recentes, mas que são grandes contribuições, são reflexões sobre a área da cultura, sobre o mercado cultural, sobre o sistema da cultura, sobre o sistema da arte. Então, hoje a gente tem fontes importantes nas quais beber, né? Quer dizer, e com as quais travar contato. Isso é fundamental. Alguns anos atrás, a gente não tinha, mas hoje nós já nos distanciamos de algumas experiências e já temos uma bibliografia competente, uma bibliografia extensa para isso. Então, eu vou passar para vocês, porque eu acho que é uma maneira de vocês desdobrarem, né? Quer dizer, os conteúdos que a gente tem tratado nesse curso, que não pode ser um curso eterno, mas a vontade é que fosse, porque a gente tem muito o que discutir, mas eu acho que foi
a possibilidade que eu trouxe de organizar, considerando essa demanda de vocês, décadas de uma aula para outra, de organizar esse material e de dar essas dicas, né? Quer dizer, fazer fazer essas considerações que eu acho que são relevantes e que podem, de fato, contribuir para a elaboração de projetos. E acho até que, se vocês quiserem, vocês têm o meu contato, se quiserem passar projetos que vocês tenham feito para que eu possa comentar, ou se vocês têm dúvidas, que são dúvidas mais extensas ou mais específicas, que não necessariamente queiram colocar no chat. Eu estou vendo que vocês fizeram várias perguntas sobre o cronograma, orçamento, e acho que só me digam se eu conseguir responder com as coisas que eu já respondi. Ah, legal, quer dizer, respondi boa parte, mas acho que eu estou aqui para responder muito mais, né? Quer dizer, vocês podem ficar à vontade de perguntar, e mesmo que não tenham perguntado aqui no chat, vocês podem mandar e-mail, quer dizer, a gente está em contato permanente, porque eu acho que quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente alinhar, quanto mais a gente trocar, quanto mais a gente refletir juntos, melhores resultados com certeza teremos, né? Quer dizer, estamos escrevendo isso em tempo real, estamos escrevendo a cultura em tempo real, o tempo inteiro. A cultura é um organismo vivo, né? Quer dizer, então muita coisa acaba sendo atualizado, muita coisa acaba acontecendo de novo, muitas ferramentas aparecem no mercado, a gente descobre outras formas de produzir. Então, eu acho que é uma troca permanente, e vocês têm todo o direito, né? Quer dizer, de me acessar para que a gente possa responder, e não só a mim, mas eu tenho aí um conjunto de profissionais, né, quer dizer, que estão conosco em vários projetos, e eu acho que, assim como nós temos e teremos convidados que de pronto aceitaram, né, quer dizer, participar dessa série de encontros, né, que eu chamei de curso, mas que são encontros com trocas de experiência, com o revelar do processo da produção, com o desvendar, né, quer dizer, dos bastidores, e mostrar um pouco como é que esse entorno, como é que as coisas acontecem. Eu acho que a gente conseguiu aqui, muito rapidamente, essa viagem, né, quer dizer, nesse arco de atividades, falar de muitas delas, mas eu estou absolutamente à disposição para falar de outros projetos, de outras naturezas, de outras linguagens, embora a matriz seja muito parecida, né? Quer dizer, a matriz é o alicerce, e aí a gente vai tendo, claro, a construção das especificidades de cada área. Mas eu espero ter contribuído, de fato, para o entendimento de quais são as questões mais importantes na hora de elaborar um projeto e na hora de executar um projeto. E acho que a gente ainda vai falar sobre várias coisas, e vocês vão reconhecer nesses encontros que a gente terá, e no que já se teve, vocês vão reconhecer aonde essas questões que foram hoje discutidas se encaixam, né? Quer dizer, então vai tendo mais materialidade o projeto. Então, eu, de fato, agradeço, espero que eu tenha respondido, né, quer dizer, à altura, a demanda de vocês por essa aula extra deste assunto, como elaborar projeto. Espero ter dado dicas preciosas, espero que vocês me deem dicas preciosas, né? Quer dizer, eu acho que é uma troca. Estamos com o canal aberto, eu agradeço profundamente a presença de vocês. É sempre, de fato, um prazer estar aqui e trocar com vocês. É um privilégio falar da minha experiência profissional de maneira, inclusive, humilde, né? Quer dizer, eu acho que é fundamental que a gente troque experiências, que a gente multiplique e que a gente tenha cada vez mais pessoas interessadas em atuar na área da cultura, em ampliar, né, quer dizer, os profissionais de cultura, embora a gente já saiba que nós somos muitos, que nós temos uma contribuição que é inenarrável, que nós temos uma participação na economia do país, embora nesse momento pandêmico nós estejamos enfrentando desafios que talvez não tivéssemos enfrentado até agora, mas isso não tira a força da cultura, isso não tira a necessidade de fazer e de consumir cultura. Somos todos seres culturais, somos todos promotores de cultura, e temos que ter consciência disso, e temos que saber exigir
e entregar aquilo que nós acreditamos. Então, eu queria agradecer de novo a presença de vocês e o interesse pelo curso. Espero ter dado resposta a essa aula extra, mesmo que rapidamente, de como se elabora um projeto e como se pensa estrategicamente na sua execução. Então, eu me despeço agora de vocês e a gente vai se encontrar em breve na próxima aula, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Super obrigada. Tchau.